No coração de uma pequena cidade litorânea do Brasil, onde o calor do sol se misturava ao cheiro salgado do mar, vivia Henrique, um homem que carregava em si uma aura de mistério e confiança irresistível. Dono de uma pequena pousada à beira-mar, Henrique era conhecido por sua postura elegante, jeito persuasivo e por olhar as pessoas como se enxergasse suas intenções mais secretas. Tinha uma rotina tranquila, mas seu mundo iria mudar ao cruzar com Sofia, a viúva recém-chegada à cidade. Sofia havia perdido o marido há pouco tempo, em circunstâncias misteriosas que ninguém se atrevia a comentar. Vestida quase sempre de preto, com olhos que guardavam segredos e memórias dolorosas, ela caminhava pela praia ao entardecer, observando o mar como se buscasse respostas nas ondas. Sua presença despertava curiosidade e, de certa forma, cautela. A cidade inteira parecia envolvida por um silêncio respeitoso em torno dela, e qualquer tentativa de aproximação era recebida com uma distância polida, mas perceptível. O primeiro encontro aconteceu por acaso. Henrique caminhava em direção ao cais, quando percebeu Sofia sentada em um banco de madeira, olhando para o horizonte. Ele notou a tensão nos ombros dela, o modo como os dedos se entrelaçavam, e sentiu um impulso inexplicável de se aproximar. Sem pressa, ele se aproximou e comentou sobre o pôr do sol, tentando quebrar a barreira de silêncio que a cercava. Sofia, inicialmente contida, apenas respondeu com um sorriso tímido, quase imperceptível. Porém, havia algo naquele olhar que falou mais do que palavras jamais poderiam. Nos dias seguintes, Henrique passou a notar a viúva em diferentes pontos da cidade. No mercado, caminhando entre as barracas de frutas frescas, na pequena biblioteca, folheando livros antigos, e até no cais, onde parecia se perder em pensamentos profundos. Cada encontro fortuito carregava uma tensão quase elétrica, um jogo silencioso de olhares e gestos que começava a delinear uma atração impossível de ignorar. Henrique sentia-se cada vez mais compelido por Sofia, mas ao mesmo tempo havia algo nela que o deixava alerta, uma sombra de dor que ele não conseguia decifrar. Henrique decidiu criar situações que aumentassem essa proximidade. Sempre que podia, buscava um motivo para encontrá-la. Um livro que julgava interessante, uma conversa sobre o clima, até mesmo uma sugestão de visita à antiga pousada abandonada que ele cuidava nos arredores da cidade. Sofia, por sua vez, começava a mostrar sinais de curiosidade, embora tentasse disfarçar. Pequenos detalhes revelavam sua vulnerabilidade. O modo como segurava a xícara de café, a forma hesitante de falar sobre seu passado, o olhar que se desviava quando ele se aproximava demais. A tensão entre os dois crescia silenciosamente. Henrique era consciente de cada reação de Sofia, cada suspiro contido e cada gesto involuntário que revelava desejo e conflito. Ele não precisava de palavras para sentir a atração que os unia. Era um magnetismo que pulsava em cada encontro, uma dança silenciosa de aproximação e recuo. Sofia, apesar da dor e do medo de se entregar novamente, sentia-se estranhamente viva na presença dele, como se uma parte esquecida de si mesma despertasse lentamente. Enquanto isso, a cidade observava, mas permanecia em silêncio. Histórias sobre a viúva misteriosa circulavam nas conversas de mercado, nas mesas de bar, nas filas da padaria, mas ninguém ousava interferir. A própria aura de Henrique despertava respeito e curiosidade, tornando o clima ao redor dos dois ainda mais intenso. A vida seguia seu ritmo, mas algo no ar anunciava que aquele encontro não era apenas casual. Seria o ponto de partida de um desejo avassalador e imprevisível, capaz de transformar ambos de maneiras que nenhum dos dois poderia antecipar. Ao final deste primeiro contato, a tensão era palpável. Henrique sentiu que precisava avançar com cautela, mas sem perder o momento certo.
Sofia sabia que se aproximar significaria se expor a riscos emocionais, mas também despertava uma excitação e curiosidade que não podia negar. O cenário estava montado, o mar refletindo o pôr do sol, a brisa carregando promessas silenciosas e dois protagonistas prestes a mergulhar em um jogo de desejo, mistério e descobertas que mudaria suas vidas para sempre. A cidade litorânea, onde Henrique e Sofia viviam, tinha um ritmo próprio, marcado pelo som das ondas, o cheiro de maresia e o colorido das casas coloniais que se alinhavam às ruas estreitas. Ruas de paralelepípedos serpenteavam entre lojas de artesanato, cafés e pequenos mercados, criando um cenário que era ao mesmo tempo acolhedor e cheio de nuances. Esse ambiente se tornava quase um personagem silencioso da história, influenciando os movimentos e escolhas de todos que por ali passavam. Henrique, além de dono da pousada à beira-mar, era conhecido por sua habilidade em resolver problemas discretamente. Sua personalidade magnética não vinha apenas da aparência, mas do domínio que tinha sobre o ambiente e as pessoas. Ele sabia ouvir sem precisar de palavras, perceber olhares e gestos, e usava essa percepção para criar situações favoráveis. Era alguém que se destacava sem se impor, e a cidade inteira parecia se curvar, ainda que discretamente, à sua presença. Seus funcionários o respeitavam profundamente, não apenas pela competência, mas pelo modo como conseguia equilibrar autoridade e gentileza. Sofia, por outro lado, possuía uma aura de mistério e sofisticação contida. A morte do marido a deixara fragilizada, mas sua inteligência e resiliência se mantinham intactas. Vinda de uma cidade grande do interior, ela trazia consigo hábitos e costumes que contrastavam com a tranquilidade local. Seu olhar atento registrava detalhes que passavam despercebidos pelos outros. O modo como uma vela tremulava no vento, o comportamento de aves sobre os telhados, pequenas falhas na organização da cidade. Esse olhar crítico e observador fazia dela uma presença intrigante e, ao mesmo tempo, um enigma que poucos ousavam decifrar. A interligação entre personagens secundários também começava a se tornar clara. Maria, a dona do café da esquina, era uma mulher de meia-idade com forte instinto protetor. Ela observava Sofia com curiosidade e cautela, sempre oferecendo conselhos sutis, mas sem se intrometer demais. Já Lucas, o jovem pescador que frequentemente visitava a pousada de Henrique, servia como elo entre o mundo interno dos protagonistas e a vida cotidiana da cidade, fornecendo informações indiretas, mas essenciais, sobre acontecimentos locais. Esses personagens secundários criavam camadas à narrativa, oferecendo perspectivas diferentes, sem desviar o foco da relação central entre Henrique e Sofia. O passado de cada protagonista começou a se revelar de forma gradual e orgânica. Henrique, embora aparentasse confiança plena, carregava cicatrizes emocionais de relacionamentos passados e de escolhas arriscadas que moldaram sua personalidade. Ele nunca falava diretamente sobre esses eventos, mas ações, olhares e pequenos gestos denunciavam memórias que ainda pesavam sobre ele. Sofia, por sua vez, revelava nuances de seu passado de forma fragmentada. Um comentário casual sobre uma viagem, a lembrança de uma data importante ou um gesto de afeto perdido. Esses fragmentos eram suficientes para enriquecer a trama, criando empatia no leitor e tornando a atração entre eles mais intensa e crível. O ambiente cultural e histórico do Brasil também influenciava diretamente suas ações. Festas populares, tradições locais e a relação das pessoas com o mar e a pesca traziam riqueza à narrativa. Por exemplo, durante a festa anual da cidade, Henrique e Sofia se encontravam casualmente entre as barracas de comidas típicas e apresentações de capoeira em meio a risos e cores vibrantes.
Esses momentos proporcionavam oportunidades para interações sutis, pequenos toques e olhares que aumentavam a tensão emocional sem recorrer a diálogos explicativos. Além disso, a própria arquitetura da cidade e o contato com o mar serviam como metáforas para a narrativa. Ruas estreitas representavam caminhos tortuosos de decisões. O mar refletia emoções escondidas e a brisa carregava segredos silenciosos. Cada elemento do cenário interagia com os personagens, moldando suas escolhas e ações. Henrique utilizava a paisagem a seu favor, propondo passeios estratégicos que facilitavam encontros discretos com Sofia. Ela, sensível a esses detalhes, começava a confiar na percepção dele, mesmo sem perceber plenamente o jogo que se desenrolava entre eles. Enquanto a tensão entre Henrique e Sofia aumentava, os elementos secundários da cidade reforçavam a narrativa sem dispersar o foco. Pequenos eventos, uma tempestade inesperada, o fechamento de uma rua, um festival de música, criavam oportunidades para desenvolver personagens secundários, explorar relações e revelar detalhes do passado dos protagonistas. Tudo se integrava de forma a fortalecer o enredo central, a atração irresistível, mas complexa, entre Henrique e Sofia. No final deste tópico, a história não apenas aprofundou o cenário e os personagens, mas também consolidou o mistério e a tensão emocional que envolvem os protagonistas. O leitor começa a compreender que o desejo crescente entre eles não é apenas físico, mas também intelectual e psicológico, alimentado por um ambiente rico e vivo que reflete e intensifica suas emoções. Com o aprofundamento da relação entre Henrique e Sofia, a tensão emocional começou a se transformar em conflito direto, tanto interno quanto externo. Henrique, acostumado a controlar situações, se via cada vez mais vulnerável diante da resistência de Sofia. Ela, por sua vez, lutava contra o desejo crescente e o medo de se entregar novamente, lembrando-se constantemente da dor da perda e da desconfiança que guardava em relação aos homens. Esse choque de forças, ao mesmo tempo de atração e cautela, se tornou o núcleo do conflito principal. O primeiro obstáculo significativo surgiu com rumores que circulavam na cidade. Alguns moradores começaram a questionar a relação entre o dono da pousada e a viúva misteriosa, espalhando suspeitas de interesses ocultos. Henrique, sempre discreto, tentou ignorar os comentários, mas percebeu que Sofia também estava afetada. Ela, sensível às opiniões alheias, começou a se fechar ainda mais, hesitando em ceder à atração que sentia. Cada encontro entre eles passou a ser permeado por cautela. Olhares rápidos, toques sutis e conversas que precisavam ser medidas, como se o ar ao redor estivesse carregado de tensão. Outro fator que aumentou o conflito foi a chegada de um antigo pretendente de Sofia, Marcelo, que reapareceu na cidade depois de anos. Sua presença trouxe lembranças e emoções que Sofia acreditava ter deixado para trás, forçando-a a confrontar sentimentos contraditórios: segurança, desejo, medo e dúvida. Henrique percebeu a ameaça não apenas como um competidor, mas como um catalisador que obrigava Sofia a se posicionar e ele a demonstrar vulnerabilidade. O confronto entre esses dois homens e a indecisão da mulher reforçava o clima de tensão sem precisar de explicações longas, criando cenas de tensão carregadas de gestos e olhares. Ao mesmo tempo, pequenos incidentes cotidianos começaram a complicar ainda mais a vida dos protagonistas. A pousada de Henrique enfrentou problemas financeiros inesperados, como uma reserva cancelada em cima da hora e fornecedores que não cumpriam acordos, colocando-o sob pressão e limitando sua capacidade de agir de forma estratégica em relação a Sofia.
Ela, por sua vez, enfrentava questões familiares, parentes questionando suas decisões e lembranças do falecido marido que surgiam em momentos inesperados, desencadeando reações emocionais intensas. Essas dificuldades externas reforçavam o conflito interno, mostrando que o desejo entre eles não podia florescer sem enfrentar obstáculos reais. Enquanto os protagonistas lidavam com os desafios, os personagens secundários também desempenhavam papéis relevantes. Maria, a dona do café, começou a perceber a tensão e se ofereceu discretamente para ajudar Sofia, criando pequenos momentos de interação que revelavam mais sobre a vida da viúva e seus medos. Lucas, o pescador, por sua vez, passou a fornecer informações sutis sobre a cidade, permitindo que Henrique antecipasse problemas e ajustasse sua abordagem, mas também criando dilemas éticos sobre manipulação e honestidade. Esses elementos acrescentavam complexidade ao conflito sem desviar o foco da relação central. O clima de tensão entre Henrique e Sofia também se manifestava em encontros carregados de desejo contido. Cada toque, cada aproximação era interrompida por dúvidas ou circunstâncias externas. A chegada de alguém, um comentário malicioso ou o próprio medo de se entregar. A narrativa mostrava essas interações com atenção aos detalhes. O calor de uma mão roçando a outra, o olhar que se desviava, a respiração que se acelerava sem necessidade de diálogos explicativos. Esse tipo de tensão reforçava o conflito, tornando-o palpável e mantendo o leitor preso à história. Além disso, surgiram elementos que aumentavam a imprevisibilidade da trama. Henrique descobriu um segredo sobre o falecido marido de Sofia, uma informação que poderia alterar a percepção dela sobre si mesma e sobre ele. Essa revelação introduziu um dilema moral. Ele deveria usar essa informação para se aproximar de Sofia ou respeitar seu sofrimento e manter distância. Cada decisão tomada pelos protagonistas gerava consequências diretas, testando a resistência de ambos e intensificando o conflito. O conflito atingiu um ponto crítico quando, durante uma tarde chuvosa, Henrique e Sofia ficaram presos na antiga pousada abandonada que ele mantinha nos arredores da cidade. O isolamento forçado trouxe à tona emoções que ambos tentavam reprimir. O confronto entre desejo, medo e insegurança se manifestou em gestos, silêncios e movimentos quase imperceptíveis, transformando o conflito interno em ação narrativa concreta. Ali, sem precisar de longas reflexões, o leitor percebe a intensidade da tensão e como cada personagem está prestes a tomar decisões que mudariam o curso da história. No final deste tópico, o conflito central está estabelecido e fortalecido. Henrique e Sofia são atraídos irresistivelmente um pelo outro, mas barreiras internas e externas impedem a consumação imediata desse desejo. O leitor entende que o desenvolvimento da história dependerá de como eles enfrentarão obstáculos emocionais, sociais e circunstanciais, mantendo o suspense e preparando o terreno para subtramas mais complexas e reviravoltas futuras. Enquanto Henrique e Sofia lidavam com seu desejo contido e os conflitos diretos que se apresentavam, outras histórias começaram a se entrelaçar com a principal, criando camadas que aumentavam a complexidade da trama. A pequena cidade litorânea, com seu ritmo próprio e personagens variados, oferecia o palco ideal para que subtramas surgissem de forma orgânica, reforçando o suspense e as tensões emocionais. Uma das subtramas envolvia Lucas, o jovem pescador. Apesar de sua relação amistosa com Henrique, Lucas nutria sentimentos secretos por Sofia, que ele tentava disfarçar sob o pretexto de amizade. Esse triângulo silencioso adicionava uma tensão indireta, já que Lucas, sem intenção de causar dano, acabava criando situações que colocavam Henrique e Sofia sob testes emocionais inesperados.
Por exemplo, durante uma manhã de pesca, ele comentou casualmente sobre a solidão de Sofia e a atenção especial que Henrique lhe dedicava, deixando subentendida a possibilidade de segredos e rivalidades. Cada gesto de Lucas, mesmo pequeno, se tornava um catalisador de incertezas, adicionando camadas ao conflito central. Outra subtrama envolvia o passado misterioso do falecido marido de Sofia. Henrique descobriu fragmentos de informações que sugeriam uma vida dupla ou segredos financeiros e emocionais que poderiam influenciar a percepção de Sofia sobre ele e sobre si mesma. Essa subtrama funcionava como um lembrete constante de que o passado nunca está realmente fechado e que as escolhas de Sofia precisariam considerar não apenas os sentimentos atuais, mas também as sombras que permaneciam de sua vida anterior. Ao longo da narrativa, pequenas pistas sobre esse segredo eram inseridas. Documentos esquecidos, cartas escondidas e comentários de moradores que conheciam o falecido. Tudo isso aumentava o suspense e reforçava a imprevisibilidade da trama. Paralelamente, a cidade em si apresentava desafios cotidianos que interferiam na dinâmica entre Henrique e Sofia. Problemas com fornecedores da pousada, alterações climáticas inesperadas, festivais locais e reuniões comunitárias serviam como obstáculos externos, criando situações que obrigavam os protagonistas a tomar decisões rápidas e muitas vezes arriscadas. Essas interações com o ambiente não eram apenas pano de fundo, mas moldavam diretamente o comportamento dos personagens, criando momentos de tensão que complementavam o conflito principal sem desviar o foco da história. O desenvolvimento de personagens secundários também trouxe novas complexidades. Maria, a dona do café, passou a se aproximar de Sofia de forma quase maternal, oferecendo conselhos velados sobre confiança, amor e superação. Essas interações não apenas aprofundavam o caráter de Sofia, mas também funcionavam como uma espécie de termômetro emocional. A cada conselho, a viúva precisava confrontar suas próprias dúvidas e medos. Outro personagem, Teresa, uma artista local, ofereceu a Sofia oportunidades de expressão criativa que serviam como válvula de escape emocional, ajudando a revelar camadas ocultas de sua personalidade e fortalecendo sua autonomia. O ritmo da narrativa começou a incorporar elementos de tensão temporal. Certas situações, como a necessidade de resolver pendências na pousada antes do final da temporada de turismo ou eventos comunitários que exigiam presença de Sofia, adicionavam pressão e aceleravam o ritmo da história. Essa urgência permitia que encontros entre Henrique e Sofia fossem carregados de intensidade, com diálogos curtos, gestos significativos e decisões que demonstravam vulnerabilidade ou assertividade. A pressão temporal funcionava como motor narrativo, evitando que a história perdesse ritmo ou que os personagens se acomodassem em suas zonas de conforto. Além disso, subtramas emocionais se entrelaçavam com a relação central. Sofia, por exemplo, lidava com a culpa de sentir desejo por Henrique enquanto ainda carregava memórias de seu falecido marido. Henrique, por sua vez, precisava equilibrar seu desejo por Sofia com a ética e o respeito à dor dela, criando uma dança constante entre aproximação e contenção. Cada interação carregava múltiplos níveis de tensão, onde gestos aparentemente simples, um toque na mão, um olhar prolongado, uma conversa casual, se transformavam em sinais carregados de significado e consequência. Ao término deste tópico, todas as subtramas estão interligadas ao conflito principal, reforçando a complexidade emocional e a tensão narrativa sem prolongamentos desnecessários.
Os personagens secundários influenciam diretamente as escolhas dos protagonistas, e o cenário cultural e histórico da cidade litorânea do Brasil permanece integrado à trama, oferecendo um pano de fundo rico que molda ações e decisões. O leitor percebe que a atração entre Henrique e Sofia não existe em um vácuo, mas sim em um contexto multifacetado, cheio de obstáculos, segredos e oportunidades inesperadas. A relação entre Henrique e Sofia estava em um ponto de tensão quase insuportável. O desejo contido, as subtramas complexas e os conflitos externos e internos convergiam para um momento inevitável. O ponto de virada que alteraria o curso da história. Esse evento não seria apenas emocional, mas também provocaria mudanças práticas e dramáticas na vida dos protagonistas. Tudo começou quando Henrique recebeu uma carta anônima contendo informações sobre Sofia. A mensagem sugeria que o falecido marido dela havia escondido dívidas significativas e que algumas pessoas na cidade tinham interesse em explorar essa situação para prejudicá-la. Henrique, dividido entre revelar ou proteger Sofia, decidiu agir com discrição, planejando uma intervenção que pudesse ajudá-la sem ferir sua confiança. Ao mesmo tempo, ele precisava lidar com seus próprios sentimentos crescentes, equilibrando desejo e ética. Sofia, por outro lado, estava lidando com a tensão gerada pelo retorno inesperado de Marcelo, seu antigo pretendente. Ele se mostrava insistente e manipulador, usando lembranças do passado para aproximá-la e questionar a presença de Henrique em sua vida. A combinação de ameaças externas e a vulnerabilidade emocional tornava a situação insustentável, criando o terreno perfeito para o ponto de virada. A cada encontro com Henrique, o medo de se entregar competia com a excitação de se permitir sentir novamente. O evento decisivo aconteceu durante uma tempestade repentina que atingiu a cidade. A chuva torrencial e os ventos fortes obrigaram Henrique e Sofia a se abrigarem na antiga pousada abandonada, local que carregava memórias e mistério. A atmosfera do lugar, somada à urgência da tempestade, transformou a tensão em ação concreta. Enquanto buscavam abrigo, uma sequência de acontecimentos inesperados, telhas caindo, portas que batiam com força, janelas que se abriam sozinhas, obrigou os dois a colaborar de maneira intensa, revelando vulnerabilidades e força em igual medida. Durante esse isolamento forçado, Henrique decidiu revelar a Sofia parte do segredo que descobrira sobre o falecido marido dela. Ele escolheu cuidadosamente suas palavras, buscando transmitir proteção sem manipulação. Sofia, inicialmente chocada e confusa, sentiu uma mistura de medo e alívio. Pela primeira vez, ela reconheceu que Henrique não estava ali apenas pelo desejo, mas também pela vontade genuína de protegê-la. Esse momento rompeu barreiras emocionais, tornando evidente que a relação entre eles não seria apenas passageira ou superficial. Ao mesmo tempo, o antigo pretendente, Marcelo, apareceu inesperadamente na pousada, revelando intenções que colocavam os protagonistas em perigo. A chegada dele criou um confronto tenso, onde cada gesto, cada palavra e cada decisão impactava diretamente o futuro da história. Henrique teve que demonstrar coragem e estratégia, protegendo Sofia sem recorrer a ações impulsivas. Sofia, por sua vez, enfrentou seu medo e indecisão, mostrando força e assertividade ao lado de Henrique. Esse embate se tornou catalisador para que a dinâmica entre os dois mudasse de forma definitiva, consolidando confiança, desejo e parceria. O ponto de virada também trouxe uma revelação inesperada sobre Henrique. Uma antiga relação mal resolvida que ele mantinha em segredo veio à tona. Essa informação colocou Sofia diante de um dilema: confiar plenamente nele ou se afastar para se proteger.
A situação desafiava ambos a confrontar sentimentos profundos, tomar decisões rápidas e lidar com consequências imediatas. A tensão emocional atingiu seu ápice, preparando o terreno para os próximos desenvolvimentos da trama, onde cada escolha teria impacto duradouro. Além da dimensão emocional, o ponto de virada teve efeitos práticos na narrativa. A tempestade destruiu parcialmente a pousada abandonada, criando obstáculos que Henrique e Sofia precisariam superar juntos. Esse desafio físico refletia simbolicamente o colapso de barreiras emocionais, reforçando a união entre os protagonistas e destacando como o ambiente interage com as ações dos personagens. Cada detalhe, o som da chuva, o cheiro de terra molhada, o vento que arrancava folhas e destroços, intensificava o clima de urgência e emoção, tornando a experiência palpável para o leitor. Ao final deste ponto de virada, o relacionamento entre Henrique e Sofia havia se transformado completamente. O medo inicial, a resistência e a desconfiança foram substituídos por cumplicidade, desejo e confiança mútua, mas ainda com desafios a serem enfrentados. A narrativa se encaminha agora para explorar as consequências dessas decisões, os impactos nas relações secundárias e os próximos obstáculos que testarão a força e a resiliência dos protagonistas. Após o ponto de virada, Henrique e Sofia enfrentaram um novo cenário emocional e prático, onde as ações e decisões recentes começaram a gerar consequências palpáveis. A tempestade que os obrigou a se abrigar na antiga pousada abandonada não apenas revelou sentimentos reprimidos, mas também deixou marcas físicas e sociais que precisariam ser resolvidas. A pousada, parcialmente danificada, exigia reparos imediatos. Para Henrique, isso significava assumir riscos financeiros e dedicar tempo a tarefas que interferiam em sua rotina e nos encontros com Sofia. Ele se viu dividido entre proteger o negócio, consolidar sua relação com a viúva e lidar com os olhares curiosos da cidade. Sofia, ao lado dele, demonstrou iniciativa e coragem ao ajudar nos reparos, mostrando que não seria apenas um interesse romântico passivo, mas uma parceira capaz de enfrentar desafios de maneira prática e estratégica. Essa colaboração fortaleceu o vínculo entre eles, transformando atração e desejo em parceria e confiança. Enquanto isso, a presença de Marcelo continuava a gerar tensão. Sua insistência em interferir na vida de Sofia levou a confrontos indiretos, mensagens anônimas, rumores espalhados pela cidade e tentativas sutis de desestabilizar a relação com Henrique. Cada ação de Marcelo forçava os protagonistas a reagir de maneira calculada, evitando confrontos diretos que poderiam prejudicar suas reputações ou colocar Sofia em perigo. Esses desafios externos reforçavam a necessidade de cooperação e confiança entre Henrique e Sofia, mostrando ao leitor que o desejo não era suficiente para superar obstáculos sem planejamento e ação conjunta. Em paralelo, as subtramas secundárias começaram a se desenrolar em resposta às ações do ponto de virada. Maria, a dona do café, ofereceu apoio discreto a Sofia, ajudando-a a lidar com a repercussão social do envolvimento com Henrique. Sua presença foi essencial para manter Sofia emocionalmente equilibrada, fornecendo conselhos práticos e apoio moral, sem invadir a intimidade ou as decisões da protagonista. Lucas, o jovem pescador, continuava a lidar com seus sentimentos não correspondidos, mas suas ações inadvertidamente ajudavam a criar situações que fortaleciam a ligação entre Henrique e Sofia, como pequenos avisos sobre perigos ou oportunidades na cidade. As consequências emocionais também se tornaram mais intensas. Sofia passou a compreender que seus sentimentos por Henrique eram profundos e complexos, misturando desejo, confiança e gratidão. Ela precisava lidar com a culpa de se permitir sentir prazer e emoção após a perda do marido,
enquanto aprendia a aceitar que novas experiências não diminuíam suas memórias passadas. Henrique, por sua vez, começou a reconhecer suas próprias vulnerabilidades, percebendo que seu desejo por Sofia estava profundamente ligado ao respeito e à admiração que sentia por ela como pessoa, e não apenas como objeto de atração. O impacto do ponto de virada também se estendeu ao ambiente social da cidade. Alguns moradores começaram a observar os protagonistas com interesse, especulando sobre a relação e criando uma tensão indireta que testava sua discrição e maturidade emocional. Esses elementos reforçavam a autenticidade do cenário, mostrando que ações e decisões individuais geram repercussões coletivas, sem desviar o foco do arco central da narrativa. Além disso, pequenas vitórias e fracassos surgiram à medida que Henrique e Sofia enfrentavam os desafios do dia a dia. A conclusão bem-sucedida de reparos na pousada, a neutralização de rumores maliciosos e a assertividade em confrontos indiretos com Marcelo geraram sentimentos de conquista e confiança mútua. Esses eventos mostravam que a construção do relacionamento não se baseava apenas no desejo, mas também na superação conjunta de obstáculos e na capacidade de adaptação diante de imprevistos. No âmbito pessoal, ambos começaram a experimentar mudanças internas. Sofia, antes marcada pela dor e pela cautela, mostrava sinais de coragem e decisão, aprendendo a confiar não apenas em Henrique, mas também em si mesma. Henrique, por sua vez, tornou-se mais empático, reconhecendo que a vulnerabilidade não enfraquece, mas fortalece a conexão emocional. Essa evolução pessoal era evidente em cada gesto, toque e olhar, reforçando que as consequências do ponto de virada tinham efeitos duradouros e transformadores. Ao final deste tópico, o conflito emocional e prático se intensifica, mas também prepara o terreno para o próximo estágio da história, a superação e o crescimento dos protagonistas diante de desafios ainda maiores. O leitor percebe que Henrique e Sofia não apenas enfrentaram obstáculos, mas também amadureceram juntos, tornando sua relação mais profunda, resiliente e realista. Com os acontecimentos recentes, Henrique e Sofia perceberam que não poderiam mais depender apenas do desejo ou das circunstâncias para definir sua relação. Os desafios enfrentados até agora haviam revelado forças e vulnerabilidades em ambos. Mas agora era necessário que cada um superasse obstáculos internos e externos para que o vínculo entre eles se consolidasse de forma definitiva. Henrique começou a enfrentar seus próprios limites emocionais. Acostumado a controlar situações e manipular o ambiente a seu favor, ele percebeu que não poderia mais agir sozinho. A confiança que Sofia depositava nele exigia transparência, paciência e capacidade de ouvir sem julgamento. Essa necessidade o obrigou a confrontar erros do passado e reconhecer momentos em que seu comportamento havia sido excessivamente calculista. Em vez de respostas rápidas ou soluções impulsivas, ele passou a investir em compreensão, diálogo breve, gestos de cuidado e apoio silencioso, permitindo que Sofia se sentisse segura e respeitada. Esse crescimento interno transformava a relação em algo mais profundo do que mera atração. Tornou-se uma parceria baseada em confiança, respeito e cumplicidade. Sofia, por sua vez, lidava com medos e traumas antigos que surgiam sempre que sentimentos intensos vinham à tona. A lembrança do falecido marido ainda estava presente, e cada decisão de se aproximar de Henrique carregava a tensão entre a dor do passado e a expectativa do futuro. No entanto, ela começou a transformar a vulnerabilidade em força. Pequenos atos, como assumir responsabilidades na pousada, proteger sua independência financeira e emocional e enfrentar os rumores da cidade com postura firme,
demonstravam que a superação não se tratava apenas de se entregar ao amor, mas de se tornar mais autônoma, segura e resiliente. Os desafios externos continuaram a testar o crescimento dos protagonistas. A pousada precisava ser reconstruída e reorganizada. Demandas sociais exigiam presença em eventos comunitários, e Marcelo ainda tentava interferir de forma indireta. Cada obstáculo exigia a ação coordenada. Henrique utilizava sua experiência e estratégia, enquanto Sofia aplicava coragem e inteligência emocional. Essa dinâmica reforçava a transformação dos personagens. A relação entre desejo e responsabilidade se equilibrava, tornando cada gesto e decisão carregado de significado. Um exemplo marcante desse crescimento ocorreu durante um festival local. Henrique e Sofia foram convidados a organizar uma apresentação comunitária para atrair turistas e fortalecer a reputação da pousada. O evento exigia logística, liderança e colaboração com moradores. Durante os preparativos, divergências surgiram, mas ambos aprenderam a negociar, ouvir, adaptar-se e valorizar o ponto de vista do outro. Esse episódio não apenas reforçou habilidades práticas, mas também consolidou a confiança mútua e evidenciou como cada um podia complementar o outro, transformando obstáculos em oportunidades de crescimento. Além das ações externas, a narrativa explorou mudanças sutis de comportamento e atitude. Henrique passou a demonstrar empatia e vulnerabilidade de forma consciente, deixando de lado o instinto natural de sempre manter controle absoluto. Sofia, por sua vez, aprendeu a expressar sentimentos e desejos sem culpa ou medo, equilibrando sensibilidade e assertividade. Cada decisão era marcada por ações concretas. Gestos, escolhas, pequenas provas de comprometimento e momentos de entrega emocional que construíam um vínculo sólido. As subtramas também refletem o crescimento dos protagonistas. Lucas, embora ainda presente com seus sentimentos não correspondidos, começou a aceitar a realidade e a apoiar a relação de maneira madura, fornecendo ajuda prática sem interferir emocionalmente. Maria continuou como figura de apoio, reforçando a autonomia de Sofia, enquanto outros moradores passaram a respeitar e admirar o casal pelo equilíbrio entre paixão, ética e responsabilidade. O clímax do crescimento emocional ocorreu em um momento de perigo real. Uma tempestade inesperada que ameaçava novamente a pousada obrigou Henrique e Sofia a agir em perfeita coordenação. Cada decisão tomada refletia aprendizado e maturidade. Ele assumia riscos calculados. Ela mostrava coragem e iniciativa. O evento serviu como metáfora para a jornada deles, enfrentando tempestades internas e externas, emergindo mais fortes e unidos. Ao término deste tópico, Henrique e Sofia transformaram a relação inicial, baseada em desejo e mistério, em uma conexão sólida, marcada por confiança, respeito, coragem e parceria. O leitor percebe que o crescimento dos personagens não é apenas emocional, mas também prático. Eles aprenderam a lidar com desafios, subtramas, segredos e pressões externas, estabelecendo uma base firme para o clímax da história. Com Henrique e Sofia mais confiantes e unidos após os desafios recentes, a história começou a se preparar para o clímax, onde todos os conflitos, desejos e tensões acumulados precisariam convergir em um desfecho impactante. Essa etapa é marcada por uma aceleração do ritmo narrativo e pela resolução das subtramas secundárias, criando o cenário ideal para que o confronto final e a reviravolta surpreendente aconteçam. O primeiro passo foi organizar as subtramas de forma que nenhuma deixasse pontas soltas.
Lucas, após aceitar seu papel secundário, tornou-se um aliado estratégico, fornecendo informações discretas sobre a cidade e sobre possíveis complicações que poderiam surgir na vida do casal. Maria, por sua vez, intensificou seu apoio emocional a Sofia, garantindo que a protagonista permanecesse firme diante das pressões externas e internas. Esses personagens secundários agora funcionavam como pilares que sustentavam a tensão narrativa, permitindo que Henrique e Sofia se concentrassem nas decisões críticas que se aproximavam. Além disso, o ambiente da cidade começou a exercer influência direta sobre os acontecimentos. O verão trazia uma movimentação maior de turistas, eventos culturais e competições locais, criando situações inesperadas e oportunidades para o casal mostrar coesão, coragem e habilidade em lidar com imprevistos. Cada elemento, ruas estreitas, mercado movimentado, praias e bares, servia para aumentar a tensão, tornando o cenário mais vivo e conectado às emoções dos protagonistas. Pequenos detalhes, como rumores sobre a viúva misteriosa ou o interesse da população na relação do casal, adicionavam pressão social que amplificava os desafios enfrentados. Henrique e Sofia começaram a enfrentar testes que exigiam rapidez, colaboração e tomadas de decisão coordenadas. Pequenos incidentes, como um acidente na pousada, atrasos inesperados em fornecedores e desafios logísticos durante eventos comunitários, criaram oportunidades para que o casal demonstrasse maturidade, inteligência e coragem, reforçando o crescimento já alcançado. Essas situações também aumentavam a expectativa do leitor, que, percebendo que cada desafio é um passo em direção ao clímax, permanecia emocionalmente engajado. As tensões emocionais também atingiram novos níveis. Sofia precisava lidar com sentimentos de vulnerabilidade e medo, enquanto Henrique enfrentava o risco de expor segredos sobre seu passado e sobre a vida do falecido marido de Sofia. Pequenos confrontos indiretos, olhares carregados de significado e gestos sutis mantinham o suspense e aumentavam a intensidade do desejo, preparando o terreno para o momento decisivo. O casal começava a perceber que suas ações e decisões teriam consequências irreversíveis, tornando cada escolha crucial. Um elemento inesperado também se apresentou: sinais de que Marcelo ainda tentaria interferir de maneira mais drástica, criando uma ameaça latente que aumentava a urgência das decisões de Henrique e Sofia. A antecipação desse confronto iminente adicionava ritmo à narrativa, obrigando os protagonistas a planejar estratégias e fortalecer alianças. Cada detalhe da preparação, desde reforços na pousada até a organização de rotas de segurança durante eventos, reforçava o senso de realismo e mantinha o leitor envolvido na tensão crescente. Além disso, a história explorou momentos de introspecção e decisão, mas de forma breve e direta, sem recorrer a longos monólogos. Henrique e Sofia refletiam sobre seus desejos, medos e responsabilidades, enquanto executavam ações concretas para garantir proteção mútua e progresso na relação. Essa combinação de ação e reflexão ágil manteve o ritmo acelerado, criando uma atmosfera de expectativa e antecipação. Ao final desta preparação, todos os elementos estavam alinhados. Os personagens secundários apoiavam o casal, os desafios externos criavam tensão e urgência. As subtramas foram resolvidas ou integradas à narrativa principal, e a tensão emocional entre Henrique e Sofia atingiu seu ponto máximo. O leitor agora estava pronto para o clímax, com todas as apostas, riscos e expectativas estabelecidos de forma convincente e intensa. O clímax da história ocorreu em uma noite marcada por tensão máxima e eventos inesperados, onde todos os conflitos, desejos e dilemas se confrontaram de forma intensa e direta.
Henrique e Sofia, agora unidos e conscientes de seus sentimentos e responsabilidades, foram forçados a enfrentar ameaças externas e internas que testariam sua coragem, confiança e paixão de maneira definitiva. A tensão começou a escalar quando Marcelo, percebendo que não poderia manipular mais a situação de forma indireta, resolveu confrontar o casal pessoalmente. Ele invadiu a pousada durante um evento comunitário, aproveitando o momento de distração geral para criar caos. A ação dele não era apenas física, mas psicológica. Espalhou rumores, tentou expor segredos sobre o falecido marido de Sofia e questionou a integridade de Henrique. O confronto se tornou inevitável e cada gesto passou a ter significados profundos. Olhares de reprovação, toques defensivos e intervenções rápidas marcaram a intensidade do momento. Henrique, demonstrando crescimento e controle emocional, agiu com firmeza, protegendo Sofia sem perder a compostura ou recorrer à violência desnecessária. Ele utilizou sua inteligência, experiência e conhecimento do ambiente para neutralizar a ameaça de Marcelo, coordenando movimentos estratégicos e garantindo que todos ao redor permanecessem seguros. Cada decisão mostrava que Henrique havia evoluído, transformando desejo e atração em responsabilidade, liderança e coragem. Sofia, por sua vez, não permaneceu passiva. Ela mostrou força, iniciativa e assertividade, enfrentando Marcelo verbalmente e fisicamente quando necessário, demonstrando que não era apenas um prêmio a ser protegido, mas uma parceira ativa na resolução do conflito. Sua transformação era visível. A mulher, que inicialmente se fechava diante do medo, agora se posicionava de forma firme, segura e estratégica, equilibrando emoção e raciocínio. No meio do confronto, uma revelação inesperada sobre o falecido marido de Sofia veio à tona. Documentos e cartas escondidas indicavam que ele havia protegido Sofia de situações financeiras e sociais complicadas, mas também mantido segredos que poderiam alterar a percepção dela sobre seu passado. Henrique, mantendo ética e sensibilidade, ajudou Sofia a compreender essas informações sem manipulação, permitindo que ela assimilasse a verdade e tomasse decisões informadas. Esse momento trouxe profundidade à narrativa e aumentou a imprevisibilidade, mantendo o leitor em suspense. Enquanto a tensão atingia seu ápice, pequenos detalhes do ambiente intensificavam a narrativa. A chuva começou a cair novamente. O vento agitava a estrutura da pousada e os moradores que observavam de longe aumentavam a pressão social. Cada som, gesto e reação contribuía para criar uma sensação de urgência e perigo, tornando a experiência do leitor visceral e envolvente. O clímax também foi marcado pela culminação da atração e do desejo entre Henrique e Sofia. O isolamento momentâneo causado pelo confronto e o ambiente carregado de tensão transformaram emoções contidas em ações concretas. Toques, gestos de proteção e olhares carregados de significado. Mas, diferentemente de encontros anteriores, essa intimidade não era apenas física, era o reflexo de confiança, cumplicidade e superação mútua, consolidando a transformação emocional de ambos os protagonistas. Ao final do confronto, Marcelo foi neutralizado de forma plausível e impactante, sem exageros ou resoluções artificiais. Henrique e Sofia, sobrevivendo ao teste mais intenso de suas emoções e habilidades, emergiram mais unidos do que nunca. A resolução do conflito central não apenas eliminou o antagonista imediato, mas também reforçou o arco de crescimento dos protagonistas. Confiança mútua, coragem, assertividade e entrega consciente. Com o clímax concluído, a história atingiu seu ponto mais emocionante e decisivo. A reviravolta final, a descoberta sobre o passado do falecido marido de Sofia, trouxe profundidade emocional e surpresa, sem desviar o foco do arco central.
Henrique e Sofia não apenas superaram obstáculos externos, mas também internos, consolidando uma relação complexa, intensa e madura, pronta para a conclusão da narrativa. Após o clímax intenso, Henrique e Sofia viviam um momento de respiro e reflexão, onde os efeitos de todas as ações e decisões recentes se tornavam visíveis. A pousada, parcialmente danificada, começava a ser restaurada, simbolizando não apenas a reconstrução física do espaço, mas também a consolidação da relação entre os protagonistas. Cada reforma, cada ajuste, refletia a parceria e o comprometimento mútuo que haviam desenvolvido ao longo da narrativa. Sofia, agora mais segura de si e consciente de seu valor, lidava com os desdobramentos do passado de forma madura. A revelação sobre o falecido marido, que inicialmente gerou dúvidas e receios, tornou-se uma oportunidade para compreender que a vida é feita de escolhas complexas e que é possível honrar memórias sem se prender a elas. Esse entendimento permitiu que ela abraçasse o presente e o futuro ao lado de Henrique, equilibrando emoção, desejo e razão. Henrique, por sua vez, experimentava a satisfação de ver que seu esforço, paciência e dedicação não haviam sido em vão. Sua transformação de um homem controlador para um parceiro sensível e colaborativo refletia em cada ação. Cuidado com Sofia, atenção aos detalhes da pousada e respeito pelos limites e decisões dela. A relação entre eles evoluiu de atração intensa e mistério para uma conexão profunda, marcada por confiança, paixão e cumplicidade. As consequências das ações anteriores também se manifestaram no entorno social. A comunidade local, testemunha das dificuldades e superações do casal, passou a respeitá-los e admirá-los. Personagens secundários como Maria e Lucas encontraram papéis claros e satisfatórios em suas próprias jornadas. Maria continuou como apoio emocional confiável, e Lucas aprendeu a lidar com sentimentos não correspondidos, desenvolvendo maturidade emocional. Cada personagem encontrou resolução adequada, reforçando a sensação de fechamento e coerência narrativa. O clima da cidade, agora em recuperação após os eventos que abalaram o cotidiano, refletia o progresso emocional dos protagonistas. Pequenos detalhes, como turistas retornando à pousada, moradores comentando sobre melhorias e festivais locais acontecendo novamente, criavam uma sensação de normalidade restaurada, mas com novos significados. A cidade e seus personagens cresceram junto com Henrique e Sofia. O momento final também trouxe à tona o amadurecimento emocional de ambos. A intimidade conquistada não era apenas física, mas uma expressão de confiança e parceria. Gestos, olhares e decisões compartilhadas mostravam que o amor entre eles era sólido, construído com esforço, superação e compreensão mútua. Cada ação realizada após o clímax reforçava que o vínculo não era passageiro, mas duradouro e resiliente. Em resumo, a conclusão amarra as pontas soltas da narrativa. O antagonista foi neutralizado. Os segredos foram compreendidos, os desafios externos e internos foram superados, e os protagonistas emergiram transformados. O leitor percebe que a jornada emocional, social e prática de Henrique e Sofia culminou em uma relação madura, profunda e satisfatória, deixando espaço para a imaginação sobre futuros momentos felizes, mas sem necessidade de prolongamento desnecessário. Meses depois, a pousada de Henrique e Sofia florescia como nunca, recebendo visitantes encantados com a atmosfera acolhedora e a história da cidade. Eles caminhavam lado a lado pela praia, compartilhando risos, planos e pequenas rotinas que agora tinham um significado profundo. O passado permanecia, mas já não pesava sobre eles. Cada lembrança havia se transformado em aprendizado. A relação, marcada por superação, confiança e paixão,
consolidava-se a cada dia, mostrando que os desafios enfrentados não apenas fortaleceram o casal, mas também os prepararam para enfrentar qualquer tempestade futura. Juntos, sempre. Se você se emocionou com a história de Henrique e Sofia, compartilhe este relato com amigos e familiares. Comente suas partes favoritas, reflita sobre os desafios superados pelos protagonistas e inspire outras pessoas com essa narrativa de coragem, desejo e superação. Acompanhe nossas histórias para descobrir novos personagens, aventuras e emoções intensas que vão tocar seu coração. Sua opinião é importante. Conte como você se sentiu, quais momentos mais te impactaram e quais lições levou para a sua própria vida. Não deixe que essa experiência fique só para você. Compartilhe e faça parte da comunidade de leitores engajados.